Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Maurício Barbosa e nesse vídeo nós vamos falar sobre coordenadas esféricas. Bom, considerando um ponto pertencente ao espaço tridimensional, um ponto pertencente ao que nós costumamos chamar de R3, certo? Temos aqui um pequeno esquema, veja só. Esse ponto P é um ponto de coordenadas x, y e z. Tenho aqui ele representado ali nesse pequeno esquema, aquele pontinho roxo é o meu ponto. E agora nós vamos ver como que fica este mesmo ponto, só que escrito em coordenadas esféricas. Para isso, nós vamos olhar outros aspectos do ponto. Não vamos olhar o x, o y e o z. Vamos observar outros aspectos para escrevê-lo em coordenadas esféricas. Veja que temos ali em vermelho algumas indicações. Note só, quando nós consideramos aqui o segmento que sai da origem e vai até o nosso ponto, esse segmento que está um pouco mais inclinado aí para cima, cuja medida eu chamei de R, nós temos o seguinte, temos esse segmento com medida R e temos esse ângulo aqui formado entre este segmento e o eixo Z. Então, isso dali uma coisa importante que nós vamos utilizar. Uma outra coisa também importante é o seguinte, veja que se nós fizermos aqui uma projeção deste segmento que está ali acima, embaixo no plano XY, nós vamos ter este outro segmento em vermelho, que está aqui embaixo, e agora nós vamos considerar o ângulo entre o eixo X e este segmento que está ali projetado abaixo, certo? Então, são esses elementos ali que estão em vermelho que nós vamos considerar para escrever o mesmo ponto, só com coordenadas esféricas. Veja só como que nós teremos este ponto. Veja que o nosso ponto em coordenadas esféricas é este daqui em roxo, olha só. Coordenadas esféricas. E quais são os três elementos de um ponto em coordenadas esféricas? Veja que aqui eu tenho o R, que é a medida daquele segmento que sai da origem e vai até o nosso ponto. Temos aqui esse ângulo beta, que é o ângulo que está projetado aqui embaixo, no plano XY, é o ângulo entre este segmento em vermelho aqui embaixo e o eixo X. E temos aqui o ângulo θ, que é o ângulo entre este segmento em vermelho aqui em cima e o eixo Z. Então, considerando esses três elementos que ali no desenho estão destacados em vermelho, se nós pegarmos esses elementos e organizá-los dessa forma aqui, nós vamos ter o ponto escrito na chamada coordenada esférica, certo? Coordenadas esféricas. E como que esses elementos se relacionam? Bom, aqui nós já temos separado a relação desses elementos. Veja que o r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. O z é r cosseno θ e o y é r seno θ vezes seno beta, que é o outro ângulo. E o z é r seno θ cosseno beta, certo? Então, são essas relações que nos permitem a transição aí de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas. Note este exemplo aqui que nós temos agora. Veja, tem o ponto 1, 0 e 3 em coordenadas cartesianas e quero escrevê-lo, veja só, em coordenadas esféricas. Bom, para isso, vou precisar do R, vou precisar do beta e vou precisar do θ, correto? O R nós podemos calcular como indica aqui abaixo. Olha só, R ao quadrado é igual a x ao quadrado, o nosso x é 1, mais y ao quadrado, o y é 0,
mais z ao quadrado, o z é raiz de 3. Então, raiz de 3 ao quadrado. Calculando, temos que r ao quadrado é igual a 1, mais 0, mais 3, que é igual a 4. Ou seja, o r é igual a raiz de 4, e assim temos que o r vale 2. Tudo bem? Pois bem, agora veja que esta segunda fórmula aqui em roxo nos diz o seguinte, que o z ele é igual a r cosseno θ. O z é raiz de 3. O r, como nós calculamos aqui, é 2. E o cosseno de θ nós não sabemos, fica assim mesmo. Dividindo esta equação por 2, nós temos que raiz de 3 sobre 2 é igual ao cosseno de θ. Agora veja, raciocine comigo. Tem um ângulo, esse ângulo ali está no primeiro quadrante, como você pode ver, certo? E eu sei que o cosseno desse ângulo é raiz de 3 sobre 2. A pergunta é, que ângulo é esse? Que ângulo cujo cosseno dele resulta em raiz de 3 sobre 2? Bom, esse ângulo é igual a 60 graus. Então, vamos colocar aqui, ó. O θ é 30 graus, inclusive, certo? Então, vamos anotar aqui. O θ é 30 graus, o R é igual a 2, como nós já observamos aqui, certo? E agora o que falta? Falta achar o beta, que é esse elemento aqui que está no meio, tudo bem? Veja que o beta, ele é o ângulo que está ali abaixo, né? Esse ângulo aqui, o beta, é o ângulo formado entre aquele segmento que está abaixo, projetado, e o eixo x. Mas repare uma coisa interessante nesse nosso ponto aqui, nesse desenho. Esse ângulo, ele vai ser nulo. Ele vai ser nulo porque, veja, o ponto aqui, ele está justamente em cima, ele está alinhado com o eixo x, certo? Ele não tem deslocamento para as laterais ali na direção de y, certo? Ele não tem aqui uma projeção de forma a formar um ângulo, porque ele está bem ali em cima do eixo x. Neste caso, veja só, neste caso, nós podemos escrever direto, observando o desenho, observando esta configuração que o ponto está, nós concluímos que o beta é igual a 0. Mas veja bem, se esse ponto estivesse localizado em uma outra posição ali, nós poderíamos usar essas outras formas aqui em roxo, ó, essa daqui e essa daqui, a fim de encontrar esse ângulo beta, caso não fosse possível deduzi-lo de uma forma rápida, como nós fizemos aqui, certo? Nós íamos, então, utilizar essas outras formas para achar o beta. Mais uma vez encontrado, então, temos então que o ponto é 2, que é o R, é 0 graus, que é o beta, e por fim, vírgula, 30 graus, que é o θ, certo? Então é assim que nós podemos fazer a transição de coordenadas cartesianas para esféricas. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau!